Olá, pessoal, bom dia. Eu estou aqui hoje para poder falar de um assunto que vai estar na primeira atividade de leitura, que é sobre ordem de grandeza. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente iniciar, né? É, Bem, o que que acontece? Em física, vocês vão se deparar, né, nos estudos aí que vocês vão ter nos 4 períodos de física, né? Vocês podem ter situações em que vocês podem se deparar com números muito grandes ou números muito pequenos, né? A física trabalha com modelos matemáticos para descrever a natureza, para fazer previsões, né? Como é que os astrônomos sabem que um determinado cometa, um determinado asteroide vai passar próximo da Terra em tal dia, né, do ano, né, em tal hora? Eles fazem isso por meio de equações matemáticas, né? Então a física trabalha com modelos matemáticos para fazer essa previsão. Durante o curso, vocês vão ver aí um pouco da história do desenvolvimento da física, né? Isso vai estar diluído aí durante as leituras e durante os vídeos que eu for passando. Bem, a física ela descreve tanto a escala atômica, vai desde a escala atômica, né, até a escala cosmológica, né, dos planetas, né, e astros, né? Então vocês podem se deparar com números muito pequenos, como por exemplo a massa do elétron, né, com 28 zeros à esquerda, são muitos zeros, né? Ou é com números muito grandes, como é a massa da Terra, tá certo? É, então, o que acontece? Muitas das vezes, pessoal, é interessante a gente trabalhar com uma notação um pouco mais elegante, um pouco mais condensada, que vai te permitir fazer operações matemáticas com mais facilidade e, além disso, vai ocupar muito menos espaço, né? É, então, é possível a gente expressar esses números muito grandes ou números muito pequenos por meio dessa notação mais condensada, né? E essa notação mais condensada é o que a gente chama de notação científica. Tá? E como é que é essa notação científica? Ela é dada por essa forma aqui, onde você tem um número A pertencente aos reais, compreendido entre 1 e 9, né? E uma potência na base 10, né? Onde o B, uma potência, vai pertencer aos inteiros. Esse B pode ser negativo, né? Tá certo? Todo número a gente pode expressar dessa forma, né? Por maior ou menor que ele seja, ou mesmo que não seja maior ou menor, né? Todo número a gente pode expressar dessa forma. É o que a gente chama de notação científica. Então, a notação científica, pessoal, vai ser uma maneira da gente expressar números muito grandes ou números muito pequenos de uma forma mais concisa, né? De uma forma que te permita reduzir o espaço, né? Você vai gastar menos tinta na sua caneta, e vai, além disso, facilitar a sua vida na hora de fazer cálculos com esses números muito grandes ou muito pequenos, né? Então, para exemplificar, eu vou para exemplificar como é que funciona essa essa notação. É claro que vocês na atividade de leitura vocês vão se deparar, né? Vocês vão ter mais exemplos, né? Eu vou dar os dois exemplos vão ser em cima desses que eu comentei, que é a massa da Terra e a massa do elétron. É, então, o que acontece? A gente tem esse número aí, que é a massa da Terra, um número grandão, né? Eu não nem sei pronunciar isso aqui, né? É um número muito grande, que tem tem 3, 6, né? 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 casas, né? São 24 casas à direita do 5, né? Aqui na nossa direita, né? Como é que a gente vai expressar esse número em notação científica? Lembrando que o número em notação científica, né, quando você expressa, ele fica dessa forma: um A compreendido entre 1 e 9, e uma potência de 10. E um B aqui, né? Vai pertencer aos inteiros. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que vai entrar aqui nesse B. Bem, o que acontece?
desse número grandão aqui, né? Tá certo? Como é que a partir dele a gente gera um número, primeiro esse número A, compreendido entre 1 e 9? O que a gente vai ter que fazer? Bem, o número compreendido entre 1 e 9 que a gente consegue tirar desse número grandão, né? É esse aqui, ó. É 5,972. Tá certo? 5,972 é um número compreendido, tá? Entre 1 e 9. Então, o número entre 1 e 9 que a gente consegue extrair desse número grandão é 5,972, né? E, bem, como é que a gente faz isso, né? A gente faz isso andando com a vírgula. A gente anda uma vírgula, a gente anda uma vez, duas vezes, três vezes. Depois mais 6 vezes, né? Depois mais 9 vezes, 12 vezes, 15 vezes, né? 18 vezes, 21 vezes, né? 21, 21, 22, 23, 24. Então, você andou 24 casas para a esquerda. Bem, então o que vai acontecer? Lembrando que esse número é um número, essa notação científica é um número compreendido entre 1 e 9, vezes a potência de 10. A questão é quem vai entrar aqui no B, quem vai ser o B? Bem, para responder essa pergunta, a gente pensa no seguinte: 5,972 não é esse número aqui. Ele não é igual a esse, né? Tá certo? 5,972 é um número que você obteve andando com a vírgula. Mas 5,972 não é esse número grandão, né? É menor. Ou seja, para compensar essa vírgula que andou, a gente tem que multiplicar por uma potência de 10. Tá? Então, quem vai ser o B que você vai colocar ali para compensar essa vírgula que andou, né, 24 casas para a esquerda? Vai ser o número de vezes que você andou com a vírgula para a esquerda positivo, que você vai botar ali. Então, esse número aí, essa potência de 10, vai ser 10 a 24. Né? Exatamente, vai ter que ser 24 positivo. Por quê? Para compensar a quantidade de vezes que a vírgula andou para a esquerda. Tá certo? Tá bom? Por que não pode ser menos 24? Porque se fosse menos 24 aqui, significaria que ela ia estar, você teria 24 zeros à esquerda do 5. Ou seja, seria um número menor ainda do que o 5,972. Aí, ao invés de eu estar compensando essa quantidade de vezes que andou para a esquerda, eu estaria reforçando ainda mais, né? Eu não quero isso, eu quero compensar. Para quê? Porque eu não quero alterar o número, tá certo? Quando eu tenho um número expresso em notação científica, eu só vou estar expressando ele de uma forma diferente, né? Eu não quero que ele mude, eu quero que ele continue o mesmo. Então, para isso, eu tenho que multiplicar por uma potência de 10, a, cujo expoente corresponde à quantidade de vezes que eu andei com a vírgula para a esquerda, que foram 24 vezes. Então, essa aqui é a massa da Terra expressa em notação científica. Então, repara, 5,972 é um número aqui entre 1 e 9, né? E o B é um número inteiro, positivo, no caso, né? Tá certo? Então, repare, você economiza muito mais espaço, né? Dessa forma, você economiza muito mais espaço. Tá certo? Bem, agora vamos pegar a massa do elétron, que é essa massa aqui, né? Extremamente pequena, tá? E aí a gente se pergunta, desse número muito pequeno, né? Na verdade, me desculpem, né? Tem um erro aqui. Não é entre 1 e 9, é entre 1 e 10, tá bom? Menor que 10. Corrigindo, tá? Então, continuando. Então, por exemplo, se a gente olha para a massa do elétron, que é
esse número aqui, 0,0000, papapá, né? 91. Qual o número entre 1 e 10, né? 1 e 10, não 1 e 9, né? Não pode ser igual a 10, tem que ser menor que 10, né? Então, qual o número entre 1 e 10, tá certo? Pode ser igual a... Isso aqui pode ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Pode ser maior ou igual. Eu posso extrair desse número muito pequeno. Bem, a resposta é 9,1, concordam? 9,1 é o número aí entre 1 e 10. Aí aqui eu vou ter que consertar todos os slides que estão na sequência. Né? Que eu posso extrair esse número é 9,1. Tá certo? Bem, mas 9,1 não é 0,0000, não é. Né? Eu tenho que compensar para eu chegar em 0,00000 papapá 91, eu tenho que andar com a vírgula para a direita, né? Repare que é o contrário aqui. No outro eu andei com a vírgula para a esquerda. Aqui eu vou andar com a vírgula para a direita. Então aqui eu vou andar uma, duas, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, né? Talvez tenha um zero a mais aqui, mas tudo bem, né? Eu queria botar 28 zeros à esquerda, né? Então, é a massa do elétron. Quando você andar, o que vai acontecer, né? Você também vai ter que multiplicar por uma potência de 10 ali, tá certo? Exatamente para compensar essa vírgula que andou, né? Você vai ter que andar agora para a direita, tá certo? Para compensar. Eu quero que 9,1 seja igual a 0,0000, né? Então, zeros à esquerda vão corresponder a uma potência de 10, o quê? Negativa. Então, como eu andei para a direita, eu coloco menos 28. Menos 28 gramas, né? Essa massa aqui está em gramas, tá certo? Tá bom? Então, isso aqui você consegue também expressar um número muito pequeno por meio de uma potência de 10. Tá bom? Andou para a direita, você coloca um número inteiro ali negativo, correspondendo ao número de casas que você andou para a direita, que foram 28 casas, tá certo? Você vê que é até difícil, né, pessoal, de contar, né? Então, quer dizer, é fácil de você errar, tá certo? Você usando o número dessa forma decimal. É muito melhor a gente usar notação científica sempre, né? Evitem usar, quando você tem números muito grandes assim, evita usar. Usa desse jeito, é muito melhor e muito mais prático. E muito mais fácil de operar, né? Como vocês vão ver aí na leitura, nas atividades de leitura. Bem, o que acontece? Isso aqui vai ser uma ferramenta extremamente importante para a gente entender, para vocês entenderem o significado do que é ordem de grandeza, né? E para que ela serve, tá certo? Esse que é o objetivo da aula. A gente vai usar a notação científica aqui para vocês entenderem o que é ordem de grandeza. E vocês vão ver como usar isso para fazer estimativas, né? Eu vou mostrar dois exemplos para vocês aqui mais adiante. O que acontece, pessoal? Muitas das vezes a gente não está interessado, nós não estamos interessados em saber o valor exato de uma dada quantidade, né? Mas a gente só quer saber uma estimativa dessa quantidade, principalmente quando você tem números muito grandes, né? Tá certo? Imagine que você tenha uma tonelada e 2 gramas de uma determinada quantidade. Quando você compara esses 2 gramas aí a uma tonelada, esses 2 gramas aí é irrelevante. Então, você não vai estar interessado no número exato como você quer, tá? Mas apenas a parcela desse número que é mais importante, que é uma tonelada, por exemplo.
Então, a ordem de grandeza tem exatamente a ver com isso, e tem exatamente a ver com essa questão da potência de 10, né? E a gente vai usar as potências de 10, quer dizer, que vem surge da notação científica, para expressar essas grandezas, essas quantidades. E isso vai ser extremamente importante para fazer estimativas, né? A atividade que vocês vão ter aí, as atividades que vocês vão se deparar aí, né, vai ter uma atividade avaliativa que vai ter exatamente a ver com isso, com essa questão da ordem de grandeza para fazer estimativas, né? É extremamente importante. Então, bem, vamos pegar aqui um exemplo. A distância aqui Terra-Lua, né? Que tem essa distância aí de 384.400 quilômetros, né? A distância Terra-Lua. Como é que a gente expressa esse número em notação científica primeiro, né? Bem, como vocês viram, aí vocês têm que pensar mais uma vez, 384.400. A partir desse número, né, qual número a gente consegue extrair dele que vai estar compreendido entre 1 e 10? Resposta é 3,844. Vezes 10 a 5. Por que o 10 a 5? Porque você teve que andar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes para a esquerda. Tá certo? Então você coloca um número positivo da quantidade de casas que você andou para a esquerda, né? Isso significa que você, para retornar esse número, você vai ter que andar 5 casas para a direita, né? É isso que está indicando aqui, tá certo? Então, a gente primeiro expressa ele em notação científica. Bem, digamos que você só esteja interessado na ordem de grandeza. A ordem de grandeza, pessoal, vai ser a potência de 10, que vai estar mais próxima a esse número, né? Então, o que a gente faz? A gente olha, depois que expressa esse número em notação científica, a gente olha para esse número que está multiplicando a potência de 10, que é o A. A gente foca nele. E aí a gente pensa o seguinte, esse número, ele está mais próximo de 1 ou mais próximo de 10? Né? A gente pode estabelecer as seguintes fronteiras, 1, 5 e o 10, né? 1 no início, 5 no meio, 10 aqui na extremidade. Se você olhar aqui nesse critério, né? Nesse limite aqui, nesses limites, nessas fronteiras, você vai ver que o 3,8 está abaixo do 5. Ou seja, 3,8 está abaixo da metade entre 1 e 10. Então a gente diz, tá certo, pessoal? É aqui que tá a sacada da notação da ordem de grandeza, né? Como vocês obtêm a ordem de grandeza associada a um número. Você vai olhar para esse número que vai estar na frente da potência de 10 e avaliar. Você vai ter que avaliar e ver se esse número está mais próximo de 1 ou de 10. Lembrando que você põe o 5 no meio. Então, 1, 5 e 10. Esse 5 aqui é importante, né? Então, ele está mais próximo do 1, porque ele está abaixo do 5, ele está abaixo da metade. Pessoal, eu estou usando aqui um critério que está no livro da Beatriz Alvarenga, que é o livro de leitura que vocês estão acompanhando aí, né? Isso não é um critério único, mas eu acho um critério menos, vamos dizer assim, menos burocrático, menos regras, né? Porque a ordem de grandeza, pessoal, é uma estimativa, não é um cálculo exato. Então, a gente não precisa ter... nós não precisamos nos preocupar com precisão, né? A gente só quer fazer uma estimativa. Então, existem outras regras um pouco mais, com mais regras, né? Existem outros critérios com mais regras que eu acho assim, eu não acho tão interessante, né? Então, eu estou seguindo aí a ideia do livro-texto que vocês estão lendo, que eu acho muito interessante, que é essa de você avaliar esse número aí e ver se ele está mais próximo de 1 ou de 10. Eu acho a melhor forma de fazer desse jeito, né? E é o que vocês vão seguir na leitura. Então, esse número, como eu falei, ele está mais próximo de 1. Se você compara, ele está mais próximo de quem? De 1 ou de 10? De 1. Ele está abaixo da metade entre 1 e 10. Então, quem vai ser a ordem de grandeza? A ordem de grandeza vai ser 1 vezes 10 a quinta quilômetros. 1 vezes 10 a quinta, 1 vezes qualquer número né, ele some, é um elemento neutro. Então, a ordem de grandeza, pessoal, da distância Terra-Lua é de 10 elevado à quinta potência. Tá certo? Esse é o primeiro exemplo.
Muito bem. O segundo exemplo, vamos lá, peguei um número qualquer, né? Eu só peguei esse número aqui, ao invés de botar 3, eu botei um 6, exatamente porque agora ele vai estar acima do 5, né? Tá certo? Só para dar um exemplo em que ele está mais próximo do 10 e não do 1. Então, a gente faz a seguinte pergunta, né? Desse número, qual número a gente consegue extrair que vai estar entre 1 e 10? Resposta, 6,844, né? E aí, a mesma coisa, só mudei o 6, então vai continuar andando 5 casas para a esquerda. Só que aí, reparem, vocês foquem nesse número agora. Esse número aí, pessoal, agora, ele está mais próximo do 10 do que do 1, né? Então, o que a gente faz? A gente agora vai aproximar ele para 10. Então, vai ficar assim, né? Vai ficar 10 vezes 10 a quinta. 10 vezes 10 a quinta dá 10 a sexta, né? Tá certo? Então, a ordem de grandeza desse número aqui é de 10 elevado a 6 e não de 10 a quinta. Isso por quê? Porque esse número agora aqui, ó, ele tá acima da metade, né? Tá certo? Tá bom? Tá acima da metade entre 1 e 10, né? Tá acima de 5, tá? Vamos pegar agora um caso aqui que tá que é a massa da Terra. Interessante a massa da Terra. Aqui já está em notação científica, que eu já tinha feito anteriormente nos slides anteriores. Então, vamos avaliar esse número aqui, né? Que está entre 1 e 10. Bem, repare que ele é menor do que o anterior aqui, né? Aqui era 6,844, aqui é 5,9. Ainda continua acima de 5, né? Ainda é maior que 5. Só que aqui está mais próximo do 5. Bem, vamos seguir o livro-texto, né? De acordo com o critério que a gente vai seguir, pessoal, nesse caso aqui, tanto faz a gente considerar ele próximo de 10, né? Ou aproximar para 1. Porque aí ele está exatamente quase no meio. Lembrando que, mais uma vez, que vocês não precisam se preocupar com isso, né? Porque a ordem de grandeza, ela serve para fazer estimativas, né? A gente não está preocupado aqui com precisão numérica, só com a potência de 10. Então, tá bom? Então, a gente pode, por exemplo, dizer que ele está próximo de 1. Se quiser botar também que está próximo de 10, não tem problema. Nesses casos em que esse número está muito próximo do 5, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, vai dar 1,1 vezes 10 a 24, vai dar 10 a 24 quilos, né? Então, aí a ordem de grandeza da massa da Terra vai ser 10 a 24. Então, quer dizer, a ordem de grandeza nada mais é do que a potência de 10 mais próxima que aquele número vai estar, né? Tá bom? Vamos pegar agora a massa do elétron. Então, a massa do elétron é 9,1 vezes 10 a 28 gramas, menos 28 gramas, né? A gente olha de novo para esse número que está aí na frente da potência de 10, né? Nitidamente ele está próximo de 10, é 9, então a gente aproxima ele para 10, de fato. Então vai ficar 10 vezes 10 a menos 28. Aí o que a gente faz? Regrinha, né? Como é que eu somo? Aqui tem uma coisa que está estranha. Ficou na potência aqui, né? Deixa eu só. É... Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar 10, né? Vezes 10 a menos 28. Como é que eu faço essa continha? Potência de 10 multiplicando, eu repito a base e somos expoentes, né? Vai ficar 10 a 1, 10 elevado a 1 mais menos 28. 1 mais menos 28 dá menos 27. Então vai ficar 10 a menos 27 gramas, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui vai ficar 10 a 10 a quinta. Repito a base e somos expoentes, né? O 10 aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, 10 é a mesma coisa que 10 a 1. Então aqui está subentendido que tem um 10 elevado a 1. Então aqui vai ficar 10 elevado a 1 mais 5, por isso que deu 10 a 6 aqui, tá bom, pessoal? Tá certo?
Multiplicação de potência de 10 é sempre isso. Eu repito a base e somos expoentes. Então, essa é a ordem de grandeza aí da massa do elétron. 10 a menos 27 gramas. É uma massa bem pequena. Bem, vamos usar agora, eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês podem usar essa ideia da potência de 10 para fazer estimativas, né? E isso vai estar numa atividade avaliativa, né? Então, é importante exatamente para mostrar para vocês, né? Às vezes você está querendo ter uma ideia de um determinado fenômeno, você está querendo ter uma ideia da ordem de grandeza das quantidades físicas que aparecem em um problema ou num experimento. E você está querendo ter uma ideia só da ordem de grandeza e não do número exato que representa aquela grandeza. Né? Isso é extremamente importante na hora que você vai planejar uma experiência, por exemplo. Quer fazer um planejamento e aí você quer ter uma ideia da ordem de grandeza que aparece ali no experimento, né? Então, nas quantidades. Então, por exemplo, vamos pegar vou mostrar aqui 2 exemplos interessantes, engraçados, né? O primeiro é o exemplo aí. Ninguém vai fazer isso, tá? Mas digamos que você pudesse enfileirar, né? Se pudesse enfileirar palitos de fósforos um atrás do outro, e com isso você cobrisse a distância Terra-Lua em linha reta, né? Digamos que você tivesse um caminho aí a ser percorrido até a Terra-Lua, né? Se conseguisse, se enfileirasse uma quantidade, vários palitinhos de fósforo um do lado do outro. Quantos palitinhos de fósforo seriam necessários? Na verdade, vamos estimar a ordem de grandeza, tá certo? Dessa quantidade de palitinhos de fósforos necessários para cobrir essa distância. É isso que a gente vai fazer, né? Vamos estimar a ordem de grandeza. Então, bem, a distância Terra-Lua, se eu já tinha mostrado para vocês, aí, é de 384.400 quilômetros, né? Só voltando aqui, por que o interessante aqui é a ordem de grandeza e não o valor exato da quantidade de palitos? Porque se for, por exemplo, 1 milhão de palitos e 1 milhão de palitos e 10 palitos, 1 milhão e 10, 1 milhão e 1 milhão e 2, se você compara o 2 e o 10 com 1 milhão, isso é praticamente quanto, pessoal? 1 milhão. Então, a gente só quer uma estimativa, né? É só a ordem de grandeza. Se você comparar 1 milhão com 10, 1 milhão com 2, se ficar faltando 2 ou ficar faltando 10, isso é irrelevante, né? A gente só quer ter uma ideia da ordem de grandeza. Então, a gente tem essa distância em Terra-Lua de 384.400 quilômetros, né, que a gente expressa na notação científica, como vocês já viram, vai dar esse número aí, 3,844 vezes 10 a quinta, andou com a vírgula, conta a quantidade de casos que andou para a esquerda e adiciona a quantidade no expoente 10 ali, que foram 5 casos. Bem, e para o comprimento do palito de fósforo? Aqui eu vou estimar. Aqui que está, né? Como a gente começa a usar estimativas. Né? Sei lá, imagina, né? Um palito de fósforo tem mais ou menos o quê? Depende do palito, né? Alguém pode falar, depende do palito. Tem aqueles palitos maiores, menores. Vamos pegar aí uma média aí, um valor de 4 centímetros, né? Para a gente fazer essa estimativa. 4 centímetros. E aí, como a gente está usando essa distância aqui em quilômetros, para a distância Terra-Lua, e a gente quer comparar essa distância aqui com a distância coberta pelos pedacinhos, pelos palitos de fósforo, a gente vai ter que passar esses 4 centímetros para quilômetros, né? E aí, como é que a gente faz para passar para quilômetros? Aí vocês têm que lembrar o seguinte, como é que eu passo de centímetro para metro? Eu tenho que andar quantas casas para que lado? Resposta, eu tenho que andar 2 casas para a esquerda, né, para passar para metros. Só que eu não quero passar para metros, eu quero passar para quilômetros. De metro para quilômetro, eu tenho que andar quantas casas? 3 casas. Então, no total, pessoal, para passar de centímetro para quilômetro, eu vou ter que andar 5 casas para a esquerda. Então, eu andei 4 está aqui, a vírgula está aqui, então vai dar 1, 2, 3, 4, 5 casas, tá bom? Tá certo? 1,
2, 3, 4, 5 casas. Então, 4 centímetros dá 0,00004 quilômetros. Vamos expressar em notação científica, né? Que é mais fácil para fazer o cálculo, né? Mandou 5 casas para a esquerda, então é 4 vezes 10 a menos 5 quilômetros. Tá certo? Que vai ter um palitinho de fósforo em quilômetros, é 4 vezes 10 a menos 5 quilômetros. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai comparar, para comparar quantos palitos de fósforos cabem em 3,844 vezes a quinta quilômetros, a gente divide esse número, né, essa distância toda, pela quantidade representando como menos de um palito. Então, vamos fazer essa divisão, né? Tá certo? Para se descobrir quantos palitos vão caber, a ordem de grandeza dos palitos que vão caber nessa distância grandona aqui, né? De 3,844 vezes 10 a quinta. Então, vamos fazer a conta, né? Estou dividindo aqui duas potências de 10. Como é que a gente faz isso? Primeiro, eu pego primeiro os números que estão multiplicando as potências de 10 e divido. Quando eu pegar 3,844 dividido por 4, isso vai dar 0,961. Aí o que eu vou fazer? Isso aqui não está em notação científica, né? Esse número. Por quê? Primeiro, só relembrando, esse número aqui, 0,961, é 3,844 por 4, tá bom? E aí resulta nesse número aqui, 0,961 vezes 10 a quinta. Isso aqui não está em notação científica. Por quê? Porque esse número aqui não está entre 1 e 10, eu tenho que andar com a vírgula. Eu vou andar com a vírgula para a direita, né? Então, fica... Aqui tem um erro, né? Aqui vai ficar... Não, tá certo, desculpa. Eu que me equivoquei. Tá correto. Então, fica assim, né? Tá certo? Está, é isso mesmo. E aí, o que a gente faz? Aí, mais uma vez, agora a gente está interessado de estimar a ordem de grandeza. O que a gente vai fazer? A gente vai avaliar esse número aqui. Vai avaliar esse número e ver se ele está mais próximo de 1 ou de 10. É óbvio que ele está próximo de 10. Então, a gente vai... Né? Então, aí a gente multiplica aqui 10 a quinta vezes 10 a quinta, que aí eu repito a base, somos expoentes da 10 a 10, e aí a gente vai avaliar esse cara e a gente vê que ele está mais próximo, 9,61 está mais próximo de 10, né? E aí multiplica 10 por 10 a 11, por 10 a 10, né? 10 vezes 10 a 10, fazendo passo a passo. E aí vai dar uma ordem de grandeza aí de 10 elevado a 11 palitos de fósforo, né? Tá certo? Então, essa quantidade toda aí de palitos aí de 4 centímetros, tá certo? Repare que isso é ordem de grandeza, né? Por exemplo, se você não usasse 4 ou usasse 5, né? Ou não usasse 4 ou usasse 3, por exemplo, se você dividir 3 por 4, daria 0,75. Se você andasse com a vírgula, daria 7,5 aqui, continuaria próximo de 10. E aí continuaria dando 10 a 11, por exemplo, a estimativa. Então, quer dizer, da ordem de grandeza, né? Então, repare que a gente não precisa ter essa preocupação com a precisão, tá certo? Quando a gente está querendo descobrir a ordem de grandeza, quando está querendo estimar uma ordem de grandeza associada a uma determinada quantidade. A gente não tem essa necessidade, né? Se você usasse, ao invés de usar 3,8, usasse 3 aqui, desculpa, ao invés de usar 4, usasse 3 aqui, né? Desculpa. Aí daria um pouco maior que 1, né? Tá certo? Aí daria um pouco maior que 1. Aí, nesse caso, aqui tem coisa estranha. Bem, aqui tem coisa estranha. Ó, eu andei com a vírgula, mas eu esqueci. Quando eu andei com a vírgula aqui, eu tinha que ter multiplicado por... Que foi o mole que eu dei, né? Eu vou ter que multiplicar aqui por uma potência de 10 negativa para compensar a vírgula que eu andei, né? Tá certo? Sigo aqui, se não ficar de fricote.
Não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. Aqui eu multiplico por 10 a menos 1. Exatamente para quê, pessoal? Eu dei um mole, né? Porque eu andei com a vírgula para a direita, então eu tenho que compensar o quanto que eu andei. Como eu andei para a direita, é menos 1, tá bom? Aí vai ficar 10 elevado a menos 1 vezes 10 a 5 vezes 10 a 5. 10 a 5 vezes 10 a 5 dá 10 a 10, né? Repito, a base somos expoentes. Então vai ficar 5 mais 5 menos 1, que vai dar 10 a 9. Aqui, tá? Aqui vai ficar 10 a 9. Isso aqui continua a verdade, né? O número aqui está entre 1 e 10, então está mais próximo do 10. Então vai dar 10 a 11, tá? 10 a 10, tá bom? Então essa é a ordem de grandeza, tá certo? Mas se você escolhesse um número, por exemplo, próximo de 4 para comer do palito, que eu quero dizer, tá? Quero falar antes, muito provavelmente vai dar próximo de 10 a 10, vai dar continuar dando 10 a 10 também, tá bom? Independente da quantidade que você escolheu aqui. Só vai mudar muito a potência de 10 aqui, na ordem de grandeza, se você mudar muito o valor da sua estimativa, né? Mas aí você tem que ter bom senso na hora de escolher esse número, tá certo? Então tá, pessoal, vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é o exemplo que eu bolei aqui, né? Se a luz percorre 300 mil quilômetros em um segundo, estime a ordem de grandeza do número de voltas que a luz poderia percorrer ao redor do equador da Terra durante um segundo. Então, quer dizer, a gente sabe que a luz ela percorre 300 mil quilômetros em um segundo, né? Muita coisa. Então, se a luz pudesse percorrer a Terra em volta do Equador, né? Tá certo? Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, tá calor. Se a luz pudesse percorrer ao redor do Equador em um segundo, né? Com essa velocidade, quer dizer, sabendo que ela percorre, se a luz pudesse contornar em torno do Equador, sabendo que ela percorre 300 mil quilômetros em um segundo, quantas voltas ela daria em torno da Terra durante esse um segundo, né? Bem, o que acontece? A gente sabe aí que a Terra tem esse formato, a Terra é esférica, né, pessoal? Tá bom? Formato esférico. Não falamos mais disso, né? Várias comprovações científicas. Muito bem. Então, o equador da Terra é exatamente aqui. Opa, exatamente essa região aqui. Né? É o centro, né, dela. Então, se a gente olha de cima, o equador está aqui, né? Então, aqui está o raio, né? Se você olhar de cima, aqui está o raio da Terra, vista superior do equador. O que a gente vai ter que fazer para estimar a quantidade de voltas que a luz daria na Terra em um segundo, sabendo que ela percorre 300 mil quilômetros em um segundo? Primeiro, vai ter que calcular o valor da circunferência da Terra no Equador. Então, eu estou olhando aqui de cima, né? O raio da Terra está aqui. A gente vai usar a formulinha 2πr, né, para calcular o perímetro da circunferência. O raio da Terra aí é de 6.371 quilômetros. Multiplicando aí por 2π, esse valor, aproximando o π para 3,14, a gente acha esse número aqui, ó, de 40.009,88 quilômetros. Né? Essa circunferência aí do equador da Terra, falando do perímetro, né? O perímetro, tá certo? Então, a gente vai comparar esse perímetro de... A gente vai comparar esses 300 mil quilômetros com o perímetro do Equador, né? Tá certo? De 40.009,88 quilômetros. Se a gente dividir 300 mil por 40.009,88 quilômetros, a gente obtém 7,5, ou seja, em um segundo, a luz consegue dar aproximadamente aí 7 voltas e meia em torno da Terra, né? 7 voltas e meia. A luz é o objeto físico aí, né? É o fenômeno físico, né? A propagação da luz é o fenômeno físico que acontece com a maior velocidade, né? A luz
é o objeto que se propaga com maior velocidade na natureza, né? Tá bom? Nenhum objeto se propaga com uma velocidade maior do que a luz, né? Então, 300 mil quilômetros em um segundo. Um segundo é um piscar de olho, né? Tá certo? Um piscar de olho seu, a luz já andou 300 mil quilômetros. E com isso, ela consegue, em um segundo, dar 7 voltas e meia em torno da Terra. Mas vamos calcular a ordem de grandeza desse número? Bem, se a gente passa, como é que a gente expressa 7,5 em notação científica? É possível expressar 7,5 em notação científica? É. Como? É só você multiplicar ele por 10 a 0. Porque 10 elevado a 0 é quanto? É 1. Ele já é um número entre 1 e 10, 7,5. Então não precisa andar com a vírgula. Então como é que eu represento isso? Eu multiplico por 10 a 0. O 0 significa que você não vai precisar andar com a vírgula. E aí eu avalio esse número aqui, o 7,5, ele está mais próximo de 1 ou de 10? Ele está acima de 5, não está? Tá. Então você vai aproximar ele para 10. E aí se você multiplicar 10 por 10 a 0, 10 elevado a 1 mais 0 dá 1. Então vai ficar 10 a 1, que vai dar o quê? 10 voltas. Então, a ordem de grandeza do número de voltas, né, que a luz dá em torno da Terra em um segundo é da ordem de 10 voltas, tá certo? Isso é a ordem de grandeza, tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês aproveitem essas APNPs aí desse semestre e vamos nos falando aí, tá? Um grande abraço e até a próxima.